Olá, pessoal do Instituto Arte na Escola. Meu nome é Denise Lopes, eu sou uma arte educadora e estou concorrendo ao prêmio Arte na Escola Cidadã. Bom, resolvi gravar esse vídeo para vocês e não poderia deixar de fazê-lo, porque afinal de contas, foi aqui que tudo aconteceu. Bom, a minha escola fica na cidade de Sorocaba. É uma cidade no interior de São Paulo que fica aí a mais ou menos 100 quilômetros de distância da capital. Sorocaba significa terra rasgada em Tupi-Guarani e tem sua história ligada também à questão do tropeirismo. Aqui foi um importante ponto de parada de tropa, inclusive aconteciam aqui as famosas Feiras de Muares. Bom, na década de 70, Sorocaba se tornou um importante polo têxtil para o Brasil inteiro, tanto que ela ficou conhecida com o apelido de Manchester Paulista por conta disso. Hoje em dia, a minha cidade tem um pouco mais aí de 600 mil habitantes e é um importante polo industrial, comercial, também de prestação de serviços aqui da região. E no dia 23 de fevereiro de 1989, é a fundação do colégio onde eu trabalho, o Colégio Uirapuru. O Uirapuru é uma instituição de ensino privada que dedica-se aí a fornecer uma educação de qualidade para crianças, jovens, adolescentes, que é o público que eu trabalho. É uma escola de grande porte, que atende desde o berçário até a terceira série do ensino médio. E no ensino médio nós temos também parceria com o projeto SMART. O SMART é uma organização que fornece bolsas de estudos para jovens carentes em instituições privadas de ensino de qualidade, como é, por exemplo, o caso do nosso colégio. Bom, e o meu projeto começa precisamente no dia 19 de março de 2020. Esse dia que é inesquecível para mim. Foi o primeiro dia do colégio sem a presença dos alunos por conta da questão da pandemia. Eu jamais vou me esquecer desse dia, jamais vou me esquecer da primeira vez na minha vida que eu entrei num prédio, numa escola, para dar aula sem a presença daquele elemento que é o elemento fundamental para o processo, os alunos. Então, entrar dentro daquele edifício para dar aula, sem aqueles barulhos que a gente costuma ouvir no início de aula, aquele movimento do corredor, aqueles alunos nos acolhendo, cumprimentando, aquela fala, aquela agitação, aquelas batidas de mão, nada disso. No lugar desse movimento todo, o que eu percebi foi andar por aquele corredor e sentir aquele silêncio cortando aquele espaço. E isso foi muito doloroso para mim. Foi muito triste entrar na sala de aula pela primeira vez e me deparar com aquele monte de carteiras vazias. E mais desesperador ainda era pensar que eu ia dar aula assim. Eu não conseguia nem imaginar como é que isso ia acontecer. Foi realmente muito difícil. Aquele dia foi um dia que eu me desesperei, foi um dia que eu me desestabilizei emocionalmente, porque estava com medo, toda a situação da pandemia também, que nós não conhecíamos e não sabíamos, né, o que iria acontecer, então foi tudo muito complicado. Mas, ao mesmo tempo que esse sentimento de medo, de desolação tomou conta de mim, eu também comecei a sentir uma outra coisa que foi muito importante. Eu senti que, como educadora, eu estava vivendo um momento ímpar da nossa história e que nós, educadores, estávamos sendo convocados ali para travar uma grande batalha. E a batalha era colocar em prática tudo aquilo que a gente sempre pregou, que é a tal da reinvenção. Então, como educadora e como arte educadora, eu tinha ali na minha cabeça a função de mostrar essa capacidade de transformação que a escola tem. Então, eu resolvi sair desse lugar de desolação e de tristeza e ocupar um outro lugar, o lugar que, na verdade, eu sempre fiz questão de ocupar dentro da escola, o lugar da reinvenção e o lugar da criatividade. Então eu comecei a me dedicar em pesquisar e descobrir uma forma de transformar as minhas aulas. Já que a pandemia me isolou e me tirou da presença daquilo que eu acho mais importante dentro do processo, que é esse contato com os alunos, então eu tinha que encontrar alguma forma de me conectar com eles. Ainda que nesse ambiente aqui digital, algum jeito eu ia ter que arrumar. Então eu comecei a testar várias ferramentas. Algumas deram certo, outras deram, não deram tão certo assim e foram decepcionantes.
E aí, testando essas coisas todas, num ímpeto, eu resolvi gravar uma aula minha. Fazer um vídeo assim, como eu tô fazendo aqui com vocês. Quer dizer, fazer como eu tô fazendo aqui, imagina. Naquela época, né, há um ano atrás, mais de um ano atrás, eu fui com meu celular, fui lá pro quintal, coloquei um tripé super improvisado com um monte de livros empilhados e fui falando aqui no vídeo, dando a minha aula, fiz edição num programa super simples e postei lá para os alunos, né? O nosso colégio usa ferramentas do Google aqui nesse processo, né, de ensino remoto. Então eu postei lá no Classroom para os nossos alunos. E vamos ver o que vai dar, né? Então eu confesso a vocês que nesse momento eu não tinha ainda uma intencionalidade pedagógica muito clara. Na verdade ali eu estava fazendo um teste, e era um teste muito simples, né, para falar a verdade. Quando os alunos acessaram essa minha aula, né, esse meu vídeo no horário programado, eu fiquei aqui do outro lado tensa, né, esperando para ver como é que ia ser a reação deles, porque eu sabia que era uma coisa muito inusitada. E aí, gente, aconteceu uma coisa que eu jamais esperaria. A hora que o vídeo terminou, meu celular começou a pipocar de notificações. Quando eu abri e vi que eram os alunos falando, né, querendo me falar alguma coisa, nossa, meu coração até parou na hora. Porque eu já fiquei pensando um monte de besteira. Eu achei que eles não tinham acessado o vídeo, que tinha dado erro, enfim, comecei a pensar um monte de coisa errada. Mas na hora que eu parei para ler o que eles estavam me escrevendo, eu fiquei paralisada diante daquilo. Os alunos estavam me enchendo de feedbacks positivos naquele dia. Escreveram falando que adoraram a aula, que eu era professora youtuber, que eles iam me perder pro YouTube, que acharam divertido, enfim, e falaram um monte de coisa legal. E, gente, de verdade, eu jamais esperaria uma reação e um feedback tão positivo dos alunos, ainda mais com uma coisa tão simples. E aí foi a hora que acendeu aquela luzinha, né? E eu comecei a pensar, bom, se eles gostaram e deram feedback desse nível, é porque eles estão querendo me dizer alguma coisa. E eu é que fosse esperta para captar o que eles estavam querendo me dizer e tentar fazer alguma coisa com aquilo, né? Então eu comecei a pensar, bom, eles estão aqui me chamando de youtuber, falando que eu sou professora youtuber. O que eles estão querendo dizer com isso? Será que isso é um elogio, né? E aí, com o tempo, fui entender que sim. E comecei a pesquisar esse universo dos youtubers. Que, claro, é o lugar onde os adolescentes estão. Eles consomem muito esse tipo de conteúdo. Então, se eu estava na casa deles agora, através disso aqui, né, dessa tela de vídeo, que é o mesmo jeito que os youtubers se comunicam com eles, tá aí, né? É essa ferramenta que eu preciso investir. E foi o que eu fiz, investi muito tempo na pesquisa do que é esse universo. E comecei a assistir tutorial de maquiagem, assistir vídeo de youtubers, gamers, resenhas de filmes, de livros, humor. Nossa, eu fui assistindo tudo que eles gostavam, eu também comecei a assistir. E isso foi um ponto que eu considero fundamental para o meu processo. Conforme eu ia assistindo esses youtubers, eu ia entendendo a linguagem que eles usavam. Então essa coisa da edição, a coisa, né, dos equipamentos, os softwares que eles usavam, vinhetas, trilha sonora, eu estava atenta a tudo, eu não deixava passar nada. E aí, conforme eu ia me apropriando dessas ferramentas, eu também ia transformando o meu jeito de dar aula. E claro, vale a pena a gente fazer aqui um parênteses. Existem aos montes videoaulas também no YouTube, né? Professores também que se preocuparam em gravar e hoje em dia tem muita coisa aí no YouTube. Mas essas videoaulas, algumas muito boas por sinal, mas essas videoaulas não me serviam aqui para a proposta que eu queria com os meus alunos. Principalmente porque essas videoaulas, elas são videoaulas gerais, elas falam para um público geral. E eu queria falar diretamente com o meu aluno. Eu sabia quem ele era, eu sabia do que ele precisava e eu queria também, de alguma forma, ter um retorno, eu queria que fosse um processo que tivesse a questão da interatividade. E isso o YouTube não conseguia me dar. Por isso que eu não criei um canal no YouTube, por isso que não tem nenhum vídeo meu aqui dando aula no YouTube, porque aqui eu fico limitada nas minhas opções. Mas, como eu falei pra vocês, né, eu estudei muito e fui aprendendo, incorporando diversas outras ferramentas. E uma dessas ferramentas que eu uso, e aí sim é o lugar onde eu coloco os meus vídeos e as minhas videoaulas,
é uma ferramenta chamada Edpuzzle, a quem eu agradeço imensamente quem teve a ideia de criar esse aplicativo. Muito obrigada, acho que você nem imagina a contribuição que você deu aí para as minhas aulas. Bom, vou explicar rapidamente aqui o que é o Edpuzzle. O Edpuzzle é um aplicativo para armazenamento de vídeos e ele permite a inserção de interação durante o vídeo. Então, funciona mais ou menos assim, você está lá assistindo um vídeo, aí o vídeo para e para ele prosseguir, você coloca lá algum tipo de interação. Então, você pode colocar, por exemplo, uma pergunta objetiva, uma pergunta dissertativa, um comentário. Depois que ele passar por essa interação, que ele consegue seguir o vídeo. E do outro lado, o professor que colocou a interação consegue, em tempo real, saber exatamente o que cada aluno respondeu. Então, a gente vai tendo o retorno, né, da interação ao vivo durante a aula. Maravilhoso! Então, por exemplo, o aluno tá lá e eu faço uma pergunta para ele durante o vídeo, né? Como a gente tá na sala de aula normal, que a gente pergunta, o aluno responde, né? Nas aulas síncronas, né, enquanto estávamos lá usando, por exemplo, a ferramenta do Google Meet, como muitos professores aí na pandemia, né, eu também tive a dificuldade de alunos com câmeras fechadas, microfones fechados e aquela interatividade que acontecia lá com 1, 2 ou 3 alunos. Agora, com a ferramenta do Edpuzzle, eu consigo ter um retorno de todos, porque ninguém consegue prosseguir o vídeo se ele não responder aquilo que estava perguntando, entendeu? Então a gente consegue ter esse retorno e esse é um ponto positivo aí da questão da interatividade comigo e do acompanhamento do processo do professor, né? Isso é fundamental. Bom, essa questão da interatividade resolveu um outro problemão que eu tinha. O colégio me cobrava muito a questão de controle de frequência, né? Então eu precisava fornecer esses dados para o colégio, né? De quais alunos estavam frequentando as aulas e quais não estavam frequentando as aulas. Então, com essa ferramenta, isso se tornou um processo extremamente simples. O que eu fiz? Eu coloquei um pontinho de interação que era a chamada. Então, o aluno chegava lá, respondia e eu coletava esses dados em tempo real. Eu sabia exatamente que ponto do vídeo estava, quem assistiu o vídeo até o final, quem largou o vídeo no meio, quem não entrou no vídeo, eu tinha o controle de tudo. Bom, então já com a parte burocrática resolvida, um problema menos na minha cabeça, agora a questão era pensar na parte pedagógica. E também com essa ferramenta eu consegui coisas incríveis. Essa e outras ferramentas, claro, né? Eu comecei a usar dentro desse recurso de videoaula tudo o que tinha à minha disposição. E eu fui muito abusada nesse sentido. Porque aqui na ferramenta do vídeo eu consigo projetar imagens, falar em cima aqui de imagens. Eu consigo também colocar trechos de vídeos, de filmes, de séries e usar isso como recurso para poder falar de qualquer assunto dentro da arte. Fiz muitas brincadeiras com os alunos também, né? Então usei aí esses challengers de TikTok, trouxe para cá para poder fazer revisão de conteúdo. Aí, né, foi a parte criativa da aula e eles amavam quando eu fazia essas brincadeiras. Durante o vídeo também eu consigo às vezes sumir aqui da tela e gravar a tela do meu computador. Isso foi muito útil para quando eu usava ferramentas maravilhosas como por exemplo o Google Art. E dentro do Google Arts eu conseguia fazer análise de obras com os alunos, mostrar detalhes de obras para os alunos, né? Já que essa ferramenta é maravilhosa e tem aí a possibilidade da gente ver de muito perto essas obras, né? Em detalhes com altíssima resolução. E claro, né? Já que eu estava no ambiente do professor youtuber, eu tinha que fazer algumas coisas que os youtubers faziam e fazem muito, né, que são as tags. Tags são como se fossem assim assuntos, né, que os youtubers vão desenvolver. Então eu tinha algumas tags que eram específicas aqui da minha aula de arte. Como por exemplo, eu criei uma tag com os meus alunos chamado Reagindo ao Trabalho dos Alunos. Então, os alunos me enviavam os trabalhos, né, e eu gravava, né, como se fosse a minha reação diante daqueles trabalhos, e eles amavam essas brincadeiras. E parece brincadeira, né, mas isso, na verdade, resolveu um outro problema meu. É muito importante dentro desse processo de ensino de arte a questão da troca, né? Então,
As minhas aulas, né, presenciais, isso sempre foi uma coisa que eu fiz questão de incentivar, que o aluno circule, que o aluno veja as demais soluções dos colegas, né, que esse conhecimento seja compartilhado. E agora, dentro desse ambiente digital, como que a gente faz isso, né? Como é que eu consigo mostrar para os meus alunos as outras soluções que os colegas também chegaram dentro de cada proposta? Na tag reagindo aos trabalhos dos alunos. Então aqui eu ia projetando os diferentes trabalhos, né, que os alunos iam criando e eu ia falando sobre cada um deles. Com isso, eu resolvi esse problema, né? Todos eles teriam acesso aí aos trabalhos de cada um. E era divertido demais, né? Eu fingia que eu tava vendo pela primeira vez esse trabalho, sempre fazia meus comentários, eu adorava também fazer isso. Enfim, então foi criando esses vínculos, né, criando essas novas conexões com os alunos, me apropriando de um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumada, usando as ferramentas que os youtubers usavam, que eu fui me tornando aí uma quase professora youtuber. Que, aliás, esse título é o que eu costumo dizer, né? Eu agradeço, eu reconheço que isso é um apelido carinhoso que os alunos foram me dando ao longo do processo, mas sim, eu sou obrigada a discordar de alguns pontos dele. Eu sou obrigada a discordar dele porque durante o meu vídeo eu deixava pontas soltas que justamente iam se conectar nos momentos da interação ao vivo com os alunos. Então, o meu vídeo ele não ocupava todo o tempo de aula, eram vídeos que tinham entre 20 e 30 minutos mais ou menos. No restante da aula, do restante do tempo da aula, era onde essas conexões e a aprendizagem ia de fato acontecer. Então, terminada a videoaula, os alunos iam para o Meet e no Meet a gente fechava algumas dessas pontas soltas que tinham ficado lá no vídeo. Bom, e foi assim, explorando ao máximo essas ferramentas aí de vídeo, de edição e esses recursos todos aí tecnológicos que foram se acortinando aí na minha frente, que eu fui me apropriando de todos eles, escolhendo, né, com cuidado, pensando no objetivo pedagógico de cada um e nas atividades e nas propostas que eu queria desenvolver com os meus alunos, que eu fui me tornando aí uma professora youtuber. E eu acredito que com a exploração dessas ferramentas, né, acabou ajudando a criar um vínculo diferente com os meus alunos. Então, o resultado que eu tive disso, né, as tarefas e o engajamento e as produções que os alunos se envolviam, foi muito bom, foi muito marcante. Então, coisas do tipo, por exemplo, dificuldade em fazer as propostas de arte por falta de acesso a materiais. Todo mundo foi meio que pego de surpresa, né? Então, em alguns momentos, os alunos eles tinham dificuldade até mesmo de ter um material artístico em casa. Mas, claro, isso nunca foi um problema para a arte, né? A gente sempre trabalhou com materiais alternativos. Então, fizemos várias propostas desse jeito. Eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês com muito orgulho e eu queria fechar aqui o meu vídeo com essa parte. Produções de desenho diversas, inclusive muitos alunos explorando desenhos digitais. Lógico, né? Estávamos aqui na ferramenta digital, por que não usar dessas ferramentas, na verdade? Bom, eu acredito que o momento em si, né, já era um momento especialmente sensível. Então, diversas atividades que foram feitas para aguçar esse olhar. Trabalhos com autorretrato, usar a arte como uma ferramenta justamente para nos salvar desse mundo e dessa situação tão triste que a gente está vivendo. Bom, e conforme as semanas iam avançando e as propostas, né, de trabalho sensível também iam acontecendo, eu ia recebendo tantos feedbacks dos alunos. Isso aqui é um tesouro que eu guardo com imenso carinho, porque foi muito gratificante, embora fosse extremamente desgastante, né, gravar as videoaulas. Isso me tomava um tempo muito grande de trabalho, porque a gravação, a edição, a construção de roteiro, após a edição, a formatação para minha plataforma lá, né, para o Edpuzzle, tudo isso consumia um tempo enorme da minha aula e me deixava muito cansada, mas esses feedbacks que vinham assim em momentos, parecia que os alunos estavam adivinhando, né, quando eu precisava ouvir alguma coisa. Era como se fosse gasolina, sabe, pra mim. Então eu ia ficando cada vez mais engajada em proporcionar aulas cada vez melhores para os meus alunos. E resultado melhor eu não poderia ter, né? Eu tenho um grande orgulho dessa coleção de produções
que eles me entregaram, pensando aí, né, nos conteúdos clássicos que trabalhamos aí no ensino médio e, sobretudo, na conexão humana que foi cada vez mais fortalecida, né? Os alunos se conectaram comigo e eu com eles de uma forma muito diferente. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do meu trabalho. Foi um prazer enorme falar um pouco mais dessa experiência, compartilhar com vocês desse processo que eu vivi. E eu espero que a gente continue juntos aí nas próximas etapas, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau e até a próxima!